Bom, agora que a poeira já começou a baixar, ainda está alta, mas já houve desmentidos aqui e ali, então dá para emitir uma opinião sobre o caso da absolvição do acusado de estupro do caso da Mariana Ferrer. A lambança começou com uma matéria do The Intercept, site de esquerda bancado pelo bilionário Pierre Omidyar, conhecido por financiar políticas de esquerda, como o grupo Never Trump nas eleições de 2016. A matéria, escrita por uma tal de Shirley Alves, usou de um artifício sórdido, um ardil maquiavélico, ao colocar o seguinte título: Caso Mariana Ferrer e o inédito estupro culposo. A intenção, logicamente, era causar indignação, porque qualquer pessoa mais ou menos instruída, pelo menos nós que navegamos diariamente pela internet, sabemos que não existe a forma culposa no estupro. Então tratava-se de uma absolvição pura e simples. Mas a matéria dava a entender que a Justiça de Santa Catarina havia criado um novo tipo penal, o estupro culposo. Ora, qual juiz ou promotor usaria um termo inexistente? Eles não são juiz e promotor por acaso. É preciso bastante conhecimento para passar em um concurso desses. Mas aí é que começaram vários fenômenos típicos da nossa terra Brasilis e do nosso mundo totalmente dominado pela narrativa progressista. As feministas, feministas, modernetes e seus apoiadores, logicamente, caíram como vespas no caso, espalhando o tal de estupro culposo na velocidade de um raio. E o mais incrível, pessoas que se dizem de direita acreditaram em uma matéria de um site de esquerda. Ou seja, a nossa direita brasileira não serve nem para identificar de onde que vêm as fontes das notícias. Essa direita brasileira é uma vergonha. As eleições de 2018 serviram como divisor de águas. Depois dessas eleições, nós podemos comprovar in loco que a direita brasileira é totalmente despreparada para uma guerra cultural. Não entende de estratégia política, não se informa, é formada na maioria por oportunistas, populistas que estão atrás de votos visando as próximas eleições. E ainda por cima, a própria direita é contaminada por ideais feministas. E além disso, a direita brasileira é extremamente ginocêntrica, ou seja, ela coloca a mulher em um pedestal, santificada. Algo que eu já comentei aqui. É o cordão umbilical psicológico que os unem às suas mães. O pensamento é mais ou menos o seguinte: se a minha mãe era tão boa comigo, me criou sempre com maior carinho, sempre se dedicou ao lar, era honesta, tinha moral e bons costumes, logo, as mulheres de 2020 também são iguais à minha mãe. Eles estão completamente alienados da realidade. As mulheres atuais não são nem a sombra do que eram as mulheres de 1950, 60, 70 e até 80. Porque aqui no Brasil a intoxicação das mulheres começou mais tarde do que nos Estados Unidos e na Europa. Por isso nós podemos avançar algumas décadas. Mas agora é que vem algumas absurdidades, principalmente por parte da esquerda. Mas a direita não escapa também. A direita brasileira é favorável ao endurecimento das penas para quem comete crimes. E é algo que eu concordo. A nossa legislação é muito frouxa.
Existe progressão de regime, saídas de Natal, Dia das Mães. Então acaba acontecendo absurdos como o caso do Pedrinho Matador. O sujeito diz que matou cerca de 100 pessoas. Lógico que nem todas as mortes foram comprovadas, mas pelo menos um grande número delas foram. E o sujeito está solto. E esse cara era para estar em uma prisão perpétua. Mas sabe por que ele não está? Porque ele matou apenas homens. Eu garanto que se ele tivesse matado umas 2 ou 3 mulheres, eles não dariam um laudo psicológico favorável para ele sair da prisão. Diriam que ele representa um risco à vida das mulheres e, portanto, precisaria ficar fechado. E é claro que a direita não se preocupa com homens, nem mesmo os inocentados. A direita brasileira é composta por homens que vão dormir no sofá se a esposa está de mau humor. É aquele cara que diz com orgulho: lá em casa quem manda é a patroa. A esquerda, por sua vez, é um pântano fétido, cheio de hipocrisia, imoralidade, cinismo, descaramento e jogo sujo. Porque vejam, a esquerda, toda vez que se tenta endurecer mais as leis, ela se volta contra. Diz que a prisão e o endurecimento das penas não resolvem o problema. Que os meios de solução são a educação, a distribuição de renda e que os direitos humanos devem ser preservados. Só que aí acontece algo interessante. Quando se trata de crimes praticados por homens contra mulheres, aí então o discurso muda completamente. De repente, cadeia resolve. Penas mais duras resolve. O problema já não é de educação, de renda e nem de direitos humanos. E o mais assombroso é que as feministas, por exemplo, não querem saber se o homem está dizendo a verdade e a mulher mentindo. Não. Se a mulher falou, só pode ser verdade. Aliás, o STF decidiu que a palavra da mulher tem peso de prova. Mas, claro, a mulher é um ser incapaz de mentir e de fazer mal. Neymar que o diga, não é mesmo? E aí, senhores, há uma junção inédita de interesses entre esquerda e direita. Todos unidos para punir o mais duramente possível qualquer homem que seja acusado por uma mulher. Não importando se as provas são falhas, se há contradições horrendas nos depoimentos, se há gravações mostrando que a mulher estava totalmente ciente de suas ações. Não importa. O homem só pode ser culpado. Ele não pode ser inocente. Você, homem, que ficou horrorizado com essa absolvição, você já parou para pensar que poderia ser você o acusado? Você já parou para pensar que pode conhecer uma mulher numa balada, numa festa, transar com ela com pleno consentimento dela, e então no outro dia, ou dias após, ela te acusar de estupro? E aí, sabidão, o que você vai fazer? Vai aceitar calado ou vai se defender de uma falsa acusação? Vai aceitar ser preso? E você, mulher, que possui filhos, irmãos, pais, primos, tios, você já parou para pensar que eles podem ser acusados falsamente? Você gostaria de vê-los sendo presos injustamente? Então, meus caros, é o que eu sempre venho dizendo aqui há mais de 2 anos. O objetivo final do feminismo que conseguiu colocar todo mundo com as calças na mão tem como meta final a substituição dos homens nos melhores cargos e o total silenciamento ou cancelamento dos mesmos. A total blindagem das mulheres contra críticas e acusações feitas pelos homens. O homem não poderá mais sequer criticar ou contrariar uma mulher.
Rodrigo Constantino saboreou o veneno do poder das modernetes. Quem sabe agora, Constantino, você seja um aliado contra esse massacre que está sendo imposto na nossa sociedade contra os homens. E por último, eu não poderia de falar aqui que eu avisei. Muitos me pediram desculpas por terem me achado louco no começo. Mas agora eles estão vendo que é bem assim como eu estou dizendo. Eu avisei. Eu disse que chegaria uma hora que já não ter relacionamentos sérios com mulheres não seria garantia absoluta de sossego. Principalmente você, jovem, que ainda vai ter que encarar décadas de convívio na sociedade feminista. Você já começou a pensar como vai se arranjar durante todos esses anos que estão por vir? Você está preparado para perder aquela vaga de emprego porque existe uma cota para mulheres? Você está preparado para andar de cabeça baixa em seu emprego? Porque se disser algo que ofenda as suscetibilidades de uma colega, você pode ser demitido? Você, formador de opinião, homem público, já pensou que vai ter que rezar a cartilha das feministas? Caso contrário, acabará seguindo o destino do Rodrigo Constantino? Que belo formador de opinião, hein? Não pode opinar sobre o que se quer, senão perde o emprego. Por isso, meus caros, balada já era, casamento já era, relacionamentos sérios já eram. Agora, se você é do tipo teimosinho, vá em frente. Eu não imponho regras, eu apenas aviso. Vai lá, arrisque, vamos ver o que acontece. Quem sabe você achou a agulha no palheiro. Mas só um aviso, se der errado, se prepare psicológica e emocionalmente, porque o sistema é bruto. Até mais, pessoal.